Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao estudo do livro Roteiro, comigo, André Luiz Querini Vilar. Este livro foi ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Este livro eu o vejo como importantíssimo o seu estudo. No programa passado começamos, e hoje terminaremos, o capítulo 24, o fenômeno espírita. Este estudo faz parte do projeto, do programa Jesus e o Espiritismo. Eu agradeço a todos que têm assistido, divulgado, compartilhado, mandado mensagens carinhosas para mim. Agradeço a TV Mundo Maior e a TV A Caminho da Luz pelo espaço que estão me dando de semanalmente poder fazer parte da grade de programação. Lembrando que eu estou muito longe de ser um professor ou um referencial de conhecimento espírita. Sou sim um companheiro que procura, pelo esforço, pela dedicação, procura nutrir boas ideias, bons ideais e perseverança, mas nada além disso. Na última parte do programa passado, Emmanuel começou a falar de alguns povos em relação à mediunidade. Então nós vimos sobre o Egito, nós vimos sobre a China e agora nós vamos ver a Índia. Continua Emmanuel. Na Índia encontram nos rakshasas espíritos maléficos que residem nos sepulcros, os portadores invisíveis de moléstias e aflições. Aqui me fez lembrar quando André Luiz nos conta a respeito dos espíritos vampirizadores que ficam nos cemitérios. Há desencarnados que ficam com um resíduo de fluido vital. E esses vampirizadores, eles procuram esses elementos que ficaram, essas réstias de princípio vital, para vampirizar. É a feição do vampiro mesmo, aqueles vampiros que ainda têm a necessidade do sangue, não é? E eles vão chupando aquilo. É o mesmo procedimento do vampirismo para o espiritismo. São espíritos que estão ali doidos para que chegue um suicida, por exemplo, que está cheio de princípios vitais ainda, fluidos vitais. Eles ficam preparados. E assim que chega, o processo é doloroso. Não no sentido físico, não. Já não há mais o corpo físico, mas as sensações que eles sentem são terríveis. Há relatos que nos mostram isso. O próprio André Luiz, em algumas oportunidades, mencionam em variadas obras, em variados contextos, um pouquinho dessa temática. Não é uma temática simples, não é uma temática fácil de ser vista. Por isso que percebemos que o que na Índia se conhecia em forma embrionária, hoje nós temos uma vasta literatura explicando o fenômeno, mostrando que esse tipo de espíritos nada mais são do que os obsessores, que continuam do outro lado conservando seus corações na maldade, na ociosidade, na perversidade, na perseguição. Então, nada além disso, nada de misterioso até aqui. Continua, os gregos acreditavam-se cercados pelas entidades que nomeavam por demônios ou familiares intangíveis, as quais os inspiram na execução de tarefas habituais. O próprio Sócrates dizia conversar com um daimon, ter um daimon ao seu lado que o escutava, interagia com ele. Os gregos já tinham essa noção. O problema dos gregos foi se perder na grande intelectualidade que eles possuíam. Um povo que atingiu uma grande intelectualidade, mas que não
permitiu que a outra asa desenvolvesse igual. Então eram muito inteligentes, mas não conseguiam ver o próximo como seus irmãos em humanidade. Desenvolvia grandes pensamentos acerca da vida, da morte, do dia a dia, mas eles estavam incapazes naquele momento de conseguir estender as mãos a um caído ao seu lado. Tinham muita compreensão de muita coisa, mas não eram fraternos, solidários, não estavam preparados ou não se prepararam para ajudar o próximo. E é interessante que a intelectualidade, principalmente ateniense, porque quando falamos de Grécia, Grécia era um país dividido pelas suas cidades-estados. Então nós vemos que Esparta, por exemplo, era uma cidade fundamentalmente de guerreiros. Lá você não ia encontrar um Sócrates, você não ia encontrar um Platão, um Aristóteles, um Tales de Mileto ou um filósofo helênico. Eles não tinham cabeça para isso, o negócio deles era matar, proteger a cidade, invadir, se defenderem. Nisso eles eram muito bons. Agora, os atenienses não eram guerreiros, não sabiam matar, não estavam preparados para a guerra, mas eles tinham uma grande cabeça. Então, quando falamos de Grécia, depende do que estamos falando dela. Não era toda a Grécia que era guerreira, não era toda a Grécia que era intelectualmente evoluída e avançada. Não, havia suas cidades-estados, com as suas leis, com os seus muros, com as suas fortalezas. Hoje tudo é a Grécia, mas no passado havia essas diferenciações. E foi tão importante o papel de Atenas no passado, que segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, já estudei aqui na TV A Caminho da Luz e também na TV Mundo Maior, está disponível no canal do YouTube, vamos perceber que ali é um dos pilares para atingirmos a maioridade espiritual da Terra. 2 foram os fatores. O primeiro, a noção de família que Roma atingiu e a grande potência intelectual que Atenas desenvolveu. Foram as 2 colunas que permitiram que a Terra chegasse à maioridade espiritual. Porém, cada uma delas se perdeu. Roma entrou nesse apogeu de moralidade, mas se perdeu pelo excesso de poder, de fantasias, e a Grécia, em especial Atenas, também não suportando o peso da intelectualidade, se curvou mediante aos graves problemas morais daquela época. Continua Emmanuel. Em Roma, os espíritos amigos recebem o culto constante da intimidade doméstica, onde são interpretados como divindades menores. Para a antiga comunidade latina, as almas bem intencionadas que haviam deixado na terra os traços da sabedoria e da virtude eram os deuses lares, com recursos de auxiliar amplamente, enquanto que os fantasmas das criaturas perversas eram conhecidos habitualmente por larvas, cuja aproximação causava dissabores e enfermidades. Lembrando que na Roma antiga se acreditava nos vários deuses. Lembremos de Júpiter e de outros deuses mais. Vemos no seu panteão o conjunto de deuses. Então eles tinham aquele deus daqui, o deus dali. Foi o povo hebreu o primeiro a trazer a ideia de um único Deus. A ideia de que tínhamos uma única divindade. Os outros estavam, inclusive os gregos, inclusive os egípcios, inclusive na Índia, a ideia dos múltiplos deuses. É interessante que Akenaton foi um faraó no Egito, ele tentou trazer a ideia de um único Deus. Mas houve muita resistência. Quando ele retornou para o mundo espiritual, o seu filho, os seus continuadores, não vendo sentido naquilo e pela própria pressão
que os sacerdotes dos templos fizeram, abandonaram aquela ideia de um único Deus que Akenaton, com tanto esforço, tentou propagar e voltaram à ideia de ter múltiplos deuses. Então, em Roma, eles já acreditavam que haviam espíritos mal intencionados. Voltando aqui para a Índia tem um costume muito interessante. A Índia, quando um casal briga, a mulher fica alguns dias sem cozinhar para o marido, porque sabe-se que tudo que passa pelas nossas mãos passa energia junto. E ela, naquele momento da raiva, do destempero, do desequilíbrio, pode passar substâncias que vão atrapalhar o marido, ou vice-versa. Ainda bem que isso não pegou no Brasil, senão a gente não comeria mais em casa. Quantas vezes não temos os dissabores na labuta do dia a dia? Mas olha a visão que eles já tinham de muito. Então são pequenas coisas que falamos assim, olha que interessante, isso eu vejo no espiritismo, tem no espiritualismo, olha que curioso, determinado ponto, ouvi de um benfeitor falar muito parecido com o que havia ali, havia colar. Fato é que esses povos já sabiam, já compreendiam esses espíritos. Emmanuel não pôde estudar todo a forma do fenômeno na Roma Antiga, no Egito Antigo, na Grécia, mas o que ele pôde trazer para nós simplificadamente, ele trouxe e nos deixou. E daqui a pouquinho nós vamos continuar a leitura, já saindo dos povos, aqui ele encerra os povos que ele pegou como referência, e vamos dar continuidade nesse capítulo que tem como proposta central o fenômeno espírita. Para os amigos da TV Mundo Maior, nós vamos para o intervalo, e para os amigos da TV A Caminho da Luz, nós vamos continuando. Voltamos com os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. Continua Emmanuel. Os feiticeiros das tabas primitivas eram nas civilizações recuadas substituídos por magos, cujo poder imperava sobre a espada dos guerreiros e sobre a coroa dos príncipes. E ainda, em todos os acontecimentos religiosos que precederam a vinda do Cristo, a manifestação dos desencarnados ou o fenômeno espírita comparece por vivido clarão da verdade, orientando sucessos e guiando as supremas realizações do esforço coletivo, com a supervisão de Jesus. Porém, a marcha da espiritualidade na Terra adquire novos característicos. Interessante esta parte da leitura, em que ele fala dos feiticeiros das tabas primitivas, eram nas civilizações recuadas substituídos por magos. Então nós percebemos que aqueles espíritos que já trabalhavam na senda da maldade, esses não mudaram. Mudaram o nome, mudaram uma coisita aqui, uma coisita colar, mas que continuavam agindo pela maldade e para a maldade. Agora, o parágrafo de baixo é interessante também, quando nos fala que o advento da vinda de Jesus foi assinalado por grandes manifestações espirituais. Eu tive a oportunidade de ver alguns quadros em museus fora do Brasil de pintores do século XVI, XVII, em que eles pintavam a vinda de Jesus Cristo à Terra. E eu tive a oportunidade de ver alguns quadros em que há, seja no nascimento ou seja na crucificação, como se fosse essas naves espaciais acompanhando toda a manifestação daquele ato. Estou falando de quadros de 400 anos atrás. Hoje é comum o assunto da ufologia. Hoje é comum o estudo
acerca dos OVNIs, por exemplo, dos ETs, dos residentes em outros planetas, mas esse não era um assunto de 1500, de 1600, de 1700. E ali os pintores já narravam com uma perfeição interessantíssima. Chico Xavier dizia, por exemplo, que a estrela que acompanhou o nascimento de Jesus, o Chico perguntava, porventura a estrela, ela move dessa forma? O Sol está em movimento, alguém está vendo ele em movimento? Como é que uma estrela sai de um ponto e todo mundo vê? Será que realmente era uma estrela? O que representavam aqueles reis magos que surgiram do nada, que surgiram na história com o advento da vinda do Cristo? Nosso querido Chico dizia que eram representantes de outros planetas, homenageando o governador espiritual da Terra. Então percebemos que a vida de Jesus foi acompanhada de muitos fenômenos. Alguns presididos por ele, como a mulher hemorroíça, que há anos sangrava. Com a fé que ela tinha, tocou na veste de Jesus. Jesus possuía uma energia que ainda desconhecemos. E aí o último item que eu li há pouco, continuando ainda sob o auspício de Jesus, Emmanuel nos fala que sob a supervisão de Jesus, a marcha da espiritualidade na Terra adquire novas características. Lembrando que Jesus, antes da Terra surgir, ele já era um espírito puro. Antes da Terra surgir, Jesus já era o que ele é. Isso é importante de nós ressaltarmos. Jesus não cresceu junto com o crescimento da Terra. Jesus já era um espírito grande quando a Terra sequer existia. Por isso que cada planeta tem uma feição. Quando ortoga o nascimento de um planeta, é dada esta porção divina para os arquitetos e engenheiros que fogem ainda à nossa compreensão, e o planeta tem muita característica do seu modelador, que é o Cristo que foi colocado para aquele planeta. Todo planeta tem um Cristo planetário. Então nós vemos a beleza, os contornos da Terra, tendo muito de Jesus em tudo que os nossos olhos podem contemplar de belo e de maravilhoso. Continua Emmanuel, ele é o disciplinador dos sentimentos, o grande construtor da humanidade legítima. Por 300 anos, os discípulos do Senhor sofrem, lutam, sonham e morrem para doar ao mundo a doutrina de luz e amor, com a plena vitória sobre a morte. Mas a política do Império Romano reduz, por 16 séculos consecutivos, o movimento libertador. Aqui foi um outro grande problema também, quando o Império Romano coloca o cristianismo como a religião oficial do Império. Foi aí a derrocada moral. Muitos conservaram a humildade, a simplicidade, mas eles saíram de uma religião feita na casa das pessoas, uma religião familiar, reuniões de almas amigas, durante 300 anos manteve esse primitivismo. Primitivismo não é uma coisa atrasada, é a pureza do coração que aqueles primeiros corações mantiveram, aliados ao Cristo. A partir do momento que se tornou o império, se tornou a religião do império, aí entrou as suntuosidades, aí entrou as regalias, o muito dinheiro, propriedades, escravos, poder, passou a ajudar o imperador
a dirigir todo aquele império. Aí foi a derrocada moral do cristianismo, ao ponto de vermos que nesses últimos 16, 17 séculos temos pago um preço muito alto por esse equívoco que os cristãos daquela época cometeram. Antes ser perseguidos do que partir a seus perseguidores. Antes dar os testemunhos nas catacumbas, nos cemitérios, nas praças, nas reuniões festivas da época, do que estar com um grande poder na mão e não saber como usá-lo, não ter amor, não ter conhecimento, não ajudar o menos favorecido. E encerra Emmanuel dizendo: os séculos, contudo, na eternidade são simples minutos, e em seguida, às sombras da grande noite, o evangelismo puro surge de novo. Cristianismo, doutrina do Cristo; Espiritismo, doutrina dos Espíritos. Volta a influência do Mestre sobre a imensa coletividade humana, constituída por mentes de infinita gradação, homens por homens, inteligências por inteligências. Incorreríamos, talvez, no perigo de comprometermos o progresso do mundo, isolados em nossos pontos de vista e em nossas concepções deficitárias, mas, regidos pela infinita sabedoria, rumaremos para a perfeição espiritual, a fim de que um dia, despojados, em definitivo, das escamas educativas da carne, possamos compreender a excelsa palavra da celeste advertência: vós sois deuses. Então aqui encerramos o capítulo 24 de forma brilhante, mostrando o papel que o Espiritismo tem, um papel que temos que tomar muito cuidado também para não nos perder, como se perderam as outras religiões, tomarmos muito cuidado em não darmos asos para o materialismo. Quantos bons médiuns não se perdeu na ilusão da posse, na ilusão do dinheiro, na ilusão da fama. Os perigos são os mesmos, não modificou. E aí as escolhas estão diante dos nossos olhos. Jesus mostrou o caminho. Se eu vou segui-lo ou não, se eu vou ficar com Jesus apenas nos lábios, ou se eu vou viver Jesus, aí é uma outra história, dependendo do nosso esforço, dependendo da nossa dedicação, dependendo do nosso empenho, da nossa vigilância. A oportunidade está para todos. Jesus mesmo nos receitou e nos orientou: vigiai, vigie o pensamento, vigie as escolhas, vigie o rumo que está dando para a sua vida e ore, não pedindo que os Espíritos resolvam os teus problemas, porque não resolverão, não pedindo que os Espíritos te dê fé, porque fé não se dá, fé não se vende. Mas se eu nas minhas orações, nas minhas preces pedir: Senhor, está difícil, os problemas surgem de todo lado, mas eu não vou desistir. Te peço força para seguir adiante. Aí sim é um pedido diferente. Agora, quando eu não vigio, quando eu não oro, quando eu não observo que a espiritualidade inferior está minando a minha fé, minando o meu trabalho, trazendo problemas aqui e acolá, se eu não tiver atenção, daqui a pouco eu abandono o barco, daqui a pouco eu imagino não ter condições e eu poderia deixar todo um trabalho bonito que estou tendo de lado por falta desta vigilância, desta oração e da fé, do acreditar, do trabalho que hoje sou convidado a desempenhar. Estamos chegando ao término do programa dessa semana, Jesus e o Espiritismo. Eu agradeço a TV Mundo Maior, a TV A Caminho da Luz, a você
telespectador querido, por permitir que estudemos juntos, e fica aqui o WhatsApp para que possa entrar em contato comigo, 19 997 78 2794. Ali você pode mandar sua pergunta, sua dúvida, fazer sua colocação, entrar em contato comigo. Uma semana de muita paz e de muita luz. Até o próximo programa.